Oiê, meu nome é Rebeca Carnelli, eu sou nutricionista, corredora e o tema do vídeo de hoje é hidratação e reposição de sódio durante os treinos. Hidratação é algo essencial para a sobrevivência da nossa espécie, para a gente conseguir desenvolver bem todas as nossas atividades no cotidiano. Então ela também é fundamental quando a gente fala de exercício físico. E nós perdemos água o tempo todo, através da respiração, da urina, do intestino, da transpiração. E essa perda aumenta muito durante o treino. O suor ele serve para resfriar o nosso corpo e mantê-lo numa temperatura segura. E quanto mais calor, duração ou intensidade no exercício, maior é a perda. Então, falando sobre perda, o conceito de desidratação é perder mais água do que se repõe. Isso diminui o volume sanguíneo, sobrecarrega o coração, aumenta o gasto de glicogênio, prejudica o funcionamento do cérebro e aumenta as chances de a gente não conseguir regular nossa temperatura através do suor. Então isso aumenta a nossa temperatura também. Muito se fala sobre desidratação no treino, mas também é possível beber água em excesso. Isso também é prejudicial, porque eu vou aumentar o volume do sangue, vou deixar ele mais diluído, vou diminuir a concentração de sódio, podendo gerar uma hiponatremia por hiperidratação. A hiponatremia é a baixa concentração de sódio. Isso acontece muito por hiperidratação e também é perigoso. Pode provocar inchaço, confusão mental, náuseas. Esse risco de hiponatremia por hiperidratação acontece em quem costuma beber muita água antes do treino ou para quem transpira pouco e fica preocupado em se desidratar e acaba hidratando demais. Então, nosso objetivo aqui hoje é aprender a não beber água de mais e nem de menos, mas sim uma medida ideal para você conseguir treinar e performar bem sem ter prejuízos muito grandes em relação à hidratação e falta de sódio. Além da água, o nosso suor também leva eletrólitos e o principal é o sódio. E a quantidade de perda de sódio varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que perde muito, tem gente que perde pouco. Depende do dia, né? A gente percebe pelo aquele suor esbranquiçado que deixa o sal na roupa, literalmente. O sódio tem funções muito importantes. Ele mantém o equilíbrio adequado de líquidos, ele atua na contração muscular, na parte neural e por isso, em algumas situações é necessário repor sódio também. E quanto de água nós precisamos tomar? O que sabemos é o seguinte: tanto beber água conforme a sede, quanto ter um plano de hidratação é melhor do que não beber água. E ainda não existe uma resposta exata sobre qual o volume ideal de hidratação para cada pessoa. Isso é muito individual. No entanto, o que se sabe é que perder algo em torno de 2% do peso corporal de líquidos em uma sessão de treino já é prejudicial. Já atrapalha a parte cognitiva e desempenho no treino, principalmente em situações de muito calor. Ok, Rebeca, como que eu vou saber se eu perdi 2% do peso corporal? Esse é um grande problema, na verdade, da vida real. Porque, na teoria, você deveria se pesar com constância antes e depois da sessão de treino para entender esse balanço hídrico. Mas na prática, a maioria das pessoas não tem padrão de rotina, tanto de hidratação quanto de alimentação, para entender se essa perda de peso é realmente balanço hídrico. E também, para pessoa comum, não é fácil você ter uma rotina de ficar se pesando sempre antes e depois de toda a sessão de treino. Notando quanto de água você bebeu, se você fez xixi, se você comeu algum alimento, você tem que ter uma atenção muito grande em relação a isso. Não funciona muito na prática. Então, como que eu vou calcular essa reposição hídrica se eu não vou ficar me pesando o tempo inteiro? Para ser algo mais simples e prático, funcional, eu não vou te dar um número exato, eu vou te dar um guia para você ir aplicando e entendendo de acordo com o seu tipo de treino, o ambiente, enfim. Então, durante o exercício, uma faixa de recomendação de hidratação que funciona muito bem para qualquer tipo de pessoa é de 400 ml a 800 ml, basicamente isso. E eu sempre recomendo começar do mínimo possível, né? Eu não vou começar me hidratando com 800 ml de água por hora, porque pode ser que não faça muito sentido para muita gente. Então, comece aos poucos. Isso não é uma regra fixa, é só esse ponto de partida. E ninguém melhor do que você mesmo para fazer esse ajuste fino, pensando em 4 pontos principais. O primeiro é a duração do treino, o segundo, a temperatura, o calor e a umidade do dia que você está executando esse treino, o quanto você transpira é um ponto muito importante. E o quarto ponto é se o seu estômago tolera correr ingerindo água e o quanto ele tolera sem sentir muito desconforto.
E um ponto de atenção é que bebidas frias podem ajudar melhor essa regulação de temperatura. Então, se possível, sempre tomar uma bebida numa temperatura um pouco mais fria. E agora sobre o sódio. Quanto de sódio eu preciso repor? O sódio ele é fundamental para reter essa água que você toma. Então ele favorece na retenção de líquidos, podendo ajudar a manter um volume de sangue, um volume plasmático por mais tempo durante esse treino ou provas. Pode ser interessante repor sódio nas seguintes situações: dias muito quentes, que a perda de líquidos pela transpiração vai ser muito alta para ficar fazendo essa termorregulação. Também para pessoas que transpiram muito, se você transpira muito, independente do clima, também pode ser ideal. E o terceiro, sem exceção, para treinos que vão durar mais que 2 horas. A quantidade de reposição de sódio possui uma faixa de recomendação, ela não é igual para todo mundo, porque a perda também não é igual para todo mundo. Então, a faixa de recomendação que funciona para a maioria das pessoas é de 300 a 600 miligramas de sódio por hora. Isso já cobre muito bem a maioria das pessoas e situações. Agora, casos muito extremos de tempo de exposição, temperatura ou pessoas que transpiram excessivamente, essa recomendação de reposição pode chegar até 1000 miligramas por hora. Claro, quando a gente fala de uma suplementação muito elevada de sódio, é ideal fazer um acompanhamento nutricional, porque também tem o risco de suplementar sódio demais. Isso também pode impactar negativamente. Mas fique tranquilo ali entre 300 e 600 miligramas, que isso pode ser muito bom para qualquer tipo de pessoa e qualquer situação. E aí, você tem se hidratado de mais ou de menos? Já testou alguma estratégia de reposição de sódio durante seus treinos? Se você curtiu esse tipo de conteúdo, me conta aqui embaixo, deixa seu like, curte, compartilha e se inscreve no meu canal. Você pode também me acompanhar nas minhas outras redes sociais, @RebecaCarnelli. Um beijo e até o próximo vídeo.